Bom dia! Outra vez, programa Opção para a Vida adentra ao seu lar. E eu acredito que nessa manhã, nesse dia 2 de novembro, quarta-feira, dia de finados, todos nós temos alguém, algum amigo ou parente bem próximo que hoje já não mais existe, ou seja, partiu para a eternidade. E nesse dia de finados, celebra-se um dia que eu diria é o culto aos mortos, porque muita gente vai aos cemitérios acender velas, fazer suas rezas em sufrágio da alma de quem morreu. Isso é um culto aos mortos. E a Bíblia condena sobre isso, até porque não adianta mais você rezar, você fazer alguma promessa ou em sufrágio da alma de alguém, fazer rezas, até porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois da morte seguir-se ao juízo final. E o programa Opção para a Vida não podia deixar essa palavra de esclarecimento para as pessoas que têm alguém da sua família, um parente ou um amigo que já partiu e você hoje vai ao cemitério levar flores, você vai fazer rezas, vai acender velas. Eu não sou contra você ter em sua lembrança, em sua memória, saudosas lembranças e recordações do ente querido que partiu. Isso você deve ter sempre em sua lembrança, as lições que sua mãe que já partiu, que seu pai deixou, o legado que ele deixou, ou do seu mais próximo amigo, quem sabe, amizades que partiram, que se foram e não mais existem hoje. Então, se você traz recordações e lembranças, não é somente hoje, em qualquer outra época, se você vai lá ao cemitério e em memória daquela pessoa leva um buquê de rosas e deixa lá, nada demais. A Bíblia nos diz que quando Jesus morreu, quando ele estava sepultado, as mulheres foram de manhã cedo, no primeiro dia da semana, levar aromas, levar flores lá no túmulo onde Jesus foi sepultado. Só que quando eles chegaram lá, encontraram a pedra removida. Então não há nada demais você, em memória, em lembrança, em recordação, deixar lá uma flor, uma rosa lá no jazigo do seu ente querido. Agora, o perigo, o erro, está em você idolatrar esse dia e chegar lá e fazer rezas, acender velas. Isso está errado, biblicamente falando, até porque, como já dissemos, depois da morte, seguir-se ao juízo final. Então é um erro gravíssimo, não é? Isso é até uma heresia, isso é antibíblico. Não há mais como você rezar por quem já morreu, fazer alguma oferenda, né, em sufrágio da alma de alguém. Por isso, nesse dia de finados, basta lembrança, basta recordação daquele ente querido que se foi. O seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, quem sabe. Então, espero que esta palavra tenha derramado luz no seu coração e você realmente reconheça. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. É isso que nos diz as Escrituras Sagradas. Então Jesus é a ressurreição para aqueles que, embora estejam vivos, estão mortos nos seus delitos e pecados. E aí você precisa de realmente receber vida, como Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Essa é a nossa palavra. Logo mais estaremos trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a sua meditação e para a sua edificação. Mas antes eu queria fazer um apelo a você, internauta, telespectador que está conosco. Ore pela nossa programação, para que este programa permaneça no ar. Não tem sido fácil, as dificuldades têm sido grandes. Sempre nós enfrentamos essa dificuldade em manter este programa no ar. E o que você pode fazer? Duas coisas. Você pode orar intercessoriamente para que Deus nos dê condição e possa capacitar-nos a cada dia, permanecermos com esta chama acesa, proclamando este evangelho, né, derramando luz nas mentes que muitas vezes estão em trevas, né, que fazem coisas que, biblicamente falando, como eu citei agora há pouco, está completamente equivocado com a doutrina, com as Escrituras Sagradas. E aí você poderá orar.
para que nós permaneçamos no ar. E a segunda coisa que eu tenho dito, não deixe essa chama se apagar, é contribuir. Você poderá fazer uma generosa oferta através da conta bancária, agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Então você faz a sua generosa oferta, poderá também fazê-la no Pix, Programa Opção para a Vida. Então você estará ajudando a manter este programa no ar. Sem perda de tempo, quero deixá-los com esta música interpretada pelo pastor e cantor Luiz de Carvalho. Esta música eu admiro muito, porque você vai contemplar a natureza, você vai contemplar os pássaros, as aves, o bramir das ondas do mar, não é? E ver que Deus foi quem criou tudo isso. Então deleite-se com esta música para o seu elevo espiritual. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Porque antes, Paulo está dizendo, vocês ofereciam sacrifício de animais mortos. Todavia agora não precisam mais, pois o cordeiro já foi oferecido em vosso lugar. Oferecei, portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo diz, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por isso, meus irmãos, depois que nós nos convertemos, depois que os nossos olhos foram abertos, depois que nós, como o próprio Jesus disse, examinar as Escrituras Sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Depois que os nossos olhos foram abertos, caiu como que escamas, que muitas vezes nós achávamos, coisas que fazíamos, que julgávamos que era certo, estava totalmente errada. Vamos citar aqui, para quem é católico, que está me assistindo, o purgatório. Isso é uma farsa, isso é uma mentira de Satanás, para que desvie as atenções das pessoas para enxergar Jesus no Calvário. A reencarnação, que dizem os espíritas que é o processo de purificação das almas. Então o sacrifício de Jesus seria em vão.
Tantas coisas que ensinam por aí que estão totalmente erradas e de acordo com as Escrituras Sagradas. Depois que os nossos olhos são abertos, nós não podemos continuar aceitando esses ensinamentos. Então, devemos viver nesta nova aliança, viver e andar em santidade. Que é isso que Paulo está dizendo. Sacrifício vivo já vimos, agora em santidade. A palavra, quando ele diz aqui, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que é a segunda coisa que nós chamamos a atenção, a palavra santidade tem o significado de separação. Separação, ou separados. Separados para quê? Separados por quem? Separados para quem? Para Deus. Amém? Separados para Deus. E é isso que Paulo, inclusive, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 7, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim em santidade. Aí Paulo diz, destarte. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. É assim que devemos viver e andar no Espírito, e é isso que agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Esse sacrifício, além de ser vivo, deve ser santo, ou seja, a nossa vida separada daquilo que nos afasta de Deus, que é o pecado. E aí eu vou dar uma ilustração que eu já dei aqui em outras ocasiões, e vocês que já ouviram, é bom que ouçam mais uma vez, para aplicar isso aqui. Esse termo separado é algo que não se une, é algo que embora esteja próximo, mas não está unido. Por exemplo, se você colocar um copo com água, você pode fazer essa experiência na sua casa, e coloque um pingo de óleo de soja, coloque talvez algumas gotinhas de gasolina, você vai ver que não se mistura, a água não se mistura com o óleo, a água não se mistura com a gasolina, estão lá próximos, mas não se unem. Assim devemos ser diante de uma sociedade corrompida, pervertida, como Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, totalmente separado, repudiando, reprovando toda aquela pecaminosidade que os homens de Sodoma e Gomorra praticavam. Então nós também, neste mundo tão, podemos dizer, dominado pelo pecado, não podemos concordar. Por isso que nós, como cristãos, agora eu quero abrir aqui um parênteses, não podemos votar em alguém que defende o aborto, em alguém que defende a união homoafetiva, que é antibíblico, de acordo com a palavra de Deus. Não podemos aceitar aqueles que defendem a legalização das drogas, porque vai de encontro às nossas convicções, vai de encontro à palavra de Deus. Nós não podemos nos misturar com esse tipo de comportamento, nem tampouco concordar com aqueles que defendem isso que estamos mostrando aqui. Então, sacrifício vivo e santo. No Velho Testamento, os sacerdotes, eles colocavam na fronte uma lâmina de ouro escrita com essa frase: santidade ao Senhor.
Onde eles chegavam, alguém que estava de frente para o sacerdote estava com essa frase escrita aqui numa placa de ouro: santidade ao Senhor. Ou seja, a memória, a mente, o coração que está localizado em nossa cabeça deve estar sempre com essa mensagem viva: sacrifício vivo, santo, santidade ao Senhor. E é o que nós vemos em toda a Bíblia, o Senhor fazendo esta advertência de Gênesis a Apocalipse. Assim como o Senhor falou a Israel: ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico 20, verso 26. Assim também para com a igreja. Nós vemos lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos, como no Velho Testamento Deus chamou Israel, separou Israel dentre as nações, no Novo Testamento Deus separou a igreja. E é por isso que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11: sede santos, porque, isto é, quem for santo, santifique-se mais ainda; quem for sujo, continue na prática da imundícia; quem for limpo, limpe-se mais ainda. E nós vemos também na carta ao escritor sagrado aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse sacrifício vivo deve ser santo, porque eu e você temos hoje a pessoa do Espírito Santo habitando, tabernaculando no nosso coração, em nossas vidas. Nós somos corpo, morada, templo do Espírito Santo de Deus. Então esse sacrifício tem que ser santo. Esse corpo deve ser oferecido em santidade, porque é isso que agrada a Deus. E se agrada a Deus, obviamente é aceitável. Por isso que nós colocamos sacrifício vivo, santo e agradável. Eu coloquei essa palavra aceitável a Deus. Como eu mostrei para vocês lá no livro de Gênesis capítulo 4, verso 4 a 5, onde diz que quando Caim ofereceu o sacrifício, Deus desprezou, enquanto que o de Abel ele recebeu. Foi isso que eu citei para vocês: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E aí eu quero agora, irmãos, aproveitar aqui uma janelinha para dizer uma coisa para você. Eu e você, nós poderemos estar em algum momento oferecendo a Deus, através do nosso corpo, um sacrifício de adoração, de louvor, como tivemos agora há pouco, um momento de adoração, e Deus pode receber, e Deus também pode não se agradar. Quando Ele não se agrada? Quando nós não estamos oferecendo um sacrifício santo. Por isso que Paulo, escrevendo em uma de suas epístolas, ele diz que nós devemos levantar as mãos santas, sem ira e sem animosidade, porque a gente pode estar levantando as nossas mãos, como nós cantamos alguns corinhos, com ira no coração, com mágoa, com ressentimento contra quem quer que seja que for, e aquele louvor não passa do teto. Deus não recebe, Ele não se agrada de sacrifício de tolos, de oferenda de tolos. É isso que nos diz a Escritura. Olha o que o Senhor diz em sua palavra, quando falou lá em 1 Samuel capítulo 15, versos 22 e 23. Saul tinha sido avisado pelo sacerdote, pelo profeta Samuel, que quando ele fosse lutar contra os amalequitas, não deixasse ninguém com vida, porque Deus sabia que aquele povo que seria, se fosse poupado, mais tarde eles iriam destruí-los. E Deus mandou que, através de Samuel, que fosse, até os animais fossem todos dizimados. E diz a Escritura que Saul ouviu o conselho dos anciãos e poupou o melhor do gado, e poupou também a Agag, o agagita. Sabe o que aconteceu?
Deus mandou Samuel voltar lá na casa do rei Saul e disse: olha, você fez uma coisa que não deveria ter feito. Você desobedeceu a Deus, você desprezou a palavra do Senhor. E diz o texto lá, 1 Samuel 15, versos 22 e 23: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Diz a história que esse rei Agag foi poupado, ele gerou filhos, deixou a semente, para lá adiante, nos dias da rainha Ester, a semente do rei Agag estava na pessoa de Amã, e este planejou destruir toda a nação de Israel. Graças a Deus que Deus levantou a rainha Ester para salvar toda uma nação de não ser destruída. Está vendo aí? Por isso que Deus havia dito que Ele não deixasse ninguém com vida, porque agora lá adiante, aquela sementezinha que ficou, no caso Amã, ia destruir e matar todos os judeus. Foi por causa da rainha Ester que intercedeu que tal não aconteceu. Portanto, meus irmãos, observem que quando Deus fala, quando Deus ordena, quando Deus mostra, quando Ele revela, não questione com Deus, simplesmente obedeça. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que sacrificar. E aí, meus irmãos, eu gostaria de que você ainda pensasse um pouco sobre este aspecto de você obedecer, de você oferecer sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. A exemplo do que Miqueias, profeta Miqueias, no capítulo 6, versos 6 a 8, ele descreve o seguinte, ele mostra, aliás, há 3 coisas aqui que o Senhor requer daqueles que o agradem. Primeiro, ele diz aqui, vamos ler o texto para que a gente entenda isso que eu estou mostrando para vocês. Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito para a minha transgressão, pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. 3 coisas Deus pede aqui, em vez de sacrifício de cordeiros e de animais, que naquela época se praticava sacrifício de animais, porém na nova aliança não há mais necessidade. Mas 3 palavras-chave eu gostaria de chamar a atenção, que Deus disse: é melhor que vocês pratiquem a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Aqui, meus irmãos, nós encontramos Paulo, nesse versículo 1 ainda, estamos no versículo 1, fazendo um apelo, que aqueles crentes entreguem os seus corpos a Deus, pois é o sacrifício que Ele considera vivo, santo e aceitável. Porque se Jesus foi o último e ofereceu um sacrifício todo suficiente, que pagou toda a minha dívida, todos os meus pecados, e nos deu livre acesso à presença de Deus, depois que Jesus ofereceu-se a Deus como sacrifício vivo, como cordeiro,
A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por conseguinte, eu também, você e nós, devemos nos apresentarmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, numa atitude de submissão à sua palavra. Assim como Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque ele estava ali me representando. Então hoje, o meu corpo deve ser o lugar da habitação de Deus, do Espírito Santo, o qual veio fazer morada na minha vida, na sua vida. Então, a partir daqui para frente, do capítulo 12 até o capítulo 16, versículo 27, Paulo está apresentando atitudes comportamentais, maneiras como nós devemos viver, e como devemos, meus irmãos, diante de Deus, nos conduzirmos neste mundo. Porque do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo apresentou uma sequência de segmentos, e a tese de Paulo foi que nós pudéssemos descobrir tudo que foi realizado, projetado, planejado por Deus, para que nós, a partir agora desse capítulo 12, versículos 1 e 2, pudéssemos viver de uma maneira muito confortável, cômoda, diante de Deus, que nos deu a garantia, que nos outorgou, nos deu direitos, não por nossos méritos, mas através do sacrifício consumado pelo nosso Senhor lá na cruz. E é por isso que ele mostra aqui, nesses versículos 1 e 2, que hoje nós somos pessoas privilegiadas, somos pessoas que temos, meus irmãos, muita condição de vivermos uma vida, de oferecermos um sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, diferentemente como lá na antiga aliança, no Velho Testamento, que se oferecia sacrifício, mas se continuava debaixo do talvegue do pecado. Agora não. Agora não. O pecado na nossa vida hoje é um acidente, é uma anomalia, é algo anormal, a menos que você não tenha nascido de novo. Mas quando eu cometo alguma fraqueza, algum erro, algum pecado propriamente dito, eu sinto muito diante de meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não era para ter feito isso, eu não era para ter dito isso, eu não era para ter tido esse comportamento, essa atitude, tem misericórdia, me guarda, me livra. É diferente, há uma repulsa, o nosso corpo não se sente bem, com relação àquilo que nós praticamos de errado. No capítulo 6, versículo 19, Paulo, inclusive, anteriormente, já havia falado sobre isso. Ele diz assim: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação. Este é o culto agradável a Deus. Então, meus irmãos, esses versículos aqui que nós estamos vendo, principalmente o versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra, ou esse termo que Paulo usa aqui, culto racional, está falando de algo que mexe com o nosso raciocínio, com a nossa mente, com aquilo que você conclui, com aquilo que você acha e sente que é lógico. Paulo está usando aqui essa expressão culto racional com relação a 3 palavras muito importantes também. Culto racional, para que ofereceis culto racional, psicologicamente falando, moralmente falando e espiritualmente falando. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, se Deus quiser.